O veículo jornal vai fazer 400 anos, está fazendo 400 anos agora em outubro. O primeiro foi em Estrasburgo, ele tinha lá suas limitações, claro, em 1605 não se conseguiam as coisas que se conseguem hoje. O título do jornal era Relation, relação dos fatos dignos de serem lembrados. Esse era o nome do jornal. E isso, no fundo, com esse nome, você está dando a função do jornalismo. Nada é novo. O que é novo é a facilidade que se tem de ter todo esse ferramental e os cuidados que nós temos que ter com essa oferta muito grande de informações. Isso é que é novo. Numa pesquisa do jornal, que era um andar inteiro, imenso, com centenas de armários, né, de aço, e com gavetas, e aí na gaveta tinha pasta, aí ia pegar aviação brasileira, aviação sei lá, eu pegava uma pasta daquela, abria, aí era recorte de jornal antigo, com data, esse negócio todo, aí eu ia ler aquela coisa toda para ver, fazer uma pesquisa, não sei o que lá, para ter informação. Isso hoje, você sentou no coisa, bota o Google, bota qualquer outro meio de busca, ou vai direto nos que você conhece e tudo mais, você faz uma pesquisa rapidamente, isso daí te dá um background, te dá uma base para você caminhar. Então não tem comparação, do seu ponto de vista, das condições de trabalho. Era tudo muito mais lento, mas acontece que a gente não tinha consciência de que era tão mais lento assim, porque a gente não tinha com o que comparar. Então, o fato de você não ter computador, de não ter um editor de texto, não ter dicionário online, não ter todas as facilidades, não ter internet, que é a grande ferramenta. Não altera nada, não é? As ferramentas é que facilitam. Com a máquina de escrever, era muito mais fácil escrever à mão. Eu não peguei esse período de escrever à mão. Era muito mais fácil. Com o computador, torna-se ainda mais fácil. Agora, isso não quer dizer que o jornalismo melhore só com o computador. Ao contrário, não é? Nós vemos que até os jornais, hoje, apesar da tecnologia, fecham mais cedo e rodam mais cedo e não são tão atuais, quando deveria ser o contrário. Então, não há uma relação direta entre o progresso tecnológico e a qualidade. O Projeto Folha, ele foi elaborado o embrião dele foi em 1977. O Projeto Folha é algo que o jornal define como seu próprio programa. Ele discute internamente, ou seja, mais cedo ou mais tarde, o quadro institucional que se vivia naquela época vai ser profundamente transformado. Que nós vamos ter um novo grau de responsabilidade em relação ao leitorado, porque nós vamos precisar apurar e publicar de acordo com critérios jornalísticos e não mais de acordo com aquilo que era estipulado pela censura, certo? Que eram os critérios políticos. Então a Folha de São Paulo seguiu, a partir de 1985, um modelo de jornalismo que estava já em vigor desde 82 nos Estados Unidos, com a eclosão do projeto Ruth Clark, que foi uma mulher que alertou os jornais em 78 de que eles iriam à falência se continuassem fazendo um jornal compromissado com a história. Em 82, por conta dessas grandes transformações, o USA Today inova e se transforma num jornal televisivo. A Folha copiou esse modelo no Brasil, que eu chamo de jornal pós-moderno, porque cumpre uma filosofia pós-moderna de ser um jornal efêmero, descompromissado com a história. Mas acho que ele, depois de 20 anos, ele exigiria alguma forma de ser repensado. Mas ele está defasado. Em função da conjuntura do país, do crescimento do país, em função dos novos meios de comunicação que chegaram, da força da internet, em função da exigência que a gente tem hoje de repensar o papel do jornal. As tecnologias chegaram para ficar e o digital trouxe tudo o que a gente precisava para a fotografia jornalística.
A única certeza que nós temos é que a fotografia digital veio para ficar. Não tem como você pensar diferente. Fazer uma foto, um empresário jogando tênis no ar. Eu queria parar o tênis no ar, né? Com o filme eu teria ficado lá 1 hora a mais para ter a certeza que o tênis ia parar no ar, né? Com a foto digital, quando eu tenho a foto, tá resolvido. Tá até aqui, ó. Se quiser ver. Eu aponto para você, fotografo, e aqui estão vocês. E eu posso ver se ficou bom ou não. Eu acho que isso era inimaginável na década de 80. Eu acho que a fotografia digital trouxe alguns ganhos, né? Tem algumas transformações que nós estamos ainda descobrindo. Você tem uma certa pasteurização da imagem, dos conceitos, dos signos fotográficos ali. Por um lado, ficou mais fácil fotografar. Quem ganha, acima de tudo, com a entrada da fotografia digital é o leitor, que ele passa a ter o repórter, o olhar do repórter fotográfico, mais tempo na frente da notícia. Tem a possibilidade de receber um produto mais quente, um produto mais elaborado. O computador, essas coisas todas, essa tecnologia permitiram isso, que você tirar um pouco essa desculpa de que você não pode fazer as coisas porque você tem trânsito. Mas você pode ir, desde que você leve o seu computador ou leve e transmita de lá direto. É melhor você fazer isso do que ficar na redação? É melhor do que ficar na redação. É melhor você fazer uma entrevista direta, é melhor fazer uma entrevista direta. Agora, o fato de às vezes você não ter condições de fazer isso, não significa que você não vai fazer um bom jornalismo. É possível que você faça um bom jornalismo. Cada vez mais que melhora, eles querem reduzir mais, né? Ou seja, o deadline do jornal devia ser muito mais solto hoje, porque você coloca uma imagem, como eu coloquei agora em Interlagos, treino oficial que botou o Alonso como pole position, que terminou às 1:50, antes das 2 horas, que era o fechamento do jornal. De domingo, já tinha essa imagem transmitida por celular. O jornalista fora da redação, onde ele montava no laboratório de um hotel, onde ele fechava as janelas com plástico preto, onde ele pegava o químico, ele revelava o seu filme, onde ele botava as suas banheiras, ampliava uma fotografia, a fotografia enxugava aquela fotografia, tempo recorde, gente, isso não é brincadeira. Então, essa crise de desemprego no jornalismo, de diminuição por vários fatores, de tecnologia, crise financeira das empresas e tudo mais, chamou a atenção para a necessidade de modernizar também a comunicação. O jornal antes era aquele produto que chegava na sua casa para te contar uma notícia. Hoje não é mais isso. É uma crise mundial, que acredito que na próxima década nós vamos ter uma definição melhor do papel jornal, mas hoje vivemos uma crise de identidade. Esse jornal parece velho, né? Roberto Jefferson é caçado, Cheque surge e isola Severino. Eu sabia isso ontem, pela internet, por portais da internet, por blog, pela televisão, pela Globo News, pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Globo, pela CBN quando eu estava indo para casa. E é porque eu não gosto de telefone celular, eu só uso para telefonar e receber mesmo. Mas se eu fosse fanático, não é isso? Você já receberia por ali e tudo mais. Eu acho que a ética no jornalismo é a ética que deve nortear a nossa vida. Se você cometeu um erro, se você saiu da linha, você saiba reconhecer isso e você saiba admitir isso. Né? Então, um grande problema nosso no jornalismo é que você tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o erro, de reconhecer quando você passou do limite, quando você escreveu algo que não deveria. Dizer que não erramos é mentira total, né? Mas tentando sempre buscar minimizar qualquer erro que possa acontecer. É preferível não dar a notícia hoje, uma notícia mal dada hoje, mas dar uma notícia bem dada amanhã, ainda que o seu concorrente a dê de forma errada. Porque quando você der a notícia de forma correta, ela vai ser muito melhor recebida pelo público. Aliás, eu não gosto de usar a palavra ética, ela está tão usada que ela já não vale mais nada. O nome correto é deontologia, quer dizer, são as normas que presidem
as relações numa determinada atividade. Eu acho que a deontologia não se altera com nada, não se altera nem no tempo, nem com a tecnologia, absolutamente nada. Quer dizer, se você tiver esses princípios bem assentes e bem determinados, não muda nada. Você não está simplesmente escrevendo uma matéria, você está contando uma história. Essa história é que vai ser a história oficial lá na frente. Jamais se deve manipular uma foto jornalística, porque ela vai ser a história amanhã. E se você contar uma história falsa, vai ter que desmentir lá na frente. Portanto, essa imagem tem que passar obrigatoriamente pela ética profissional de cada um de nós. A ética é justamente a possibilidade de questionar uma certa prática, um certo hábito, um certo fazer. E quanto mais coisas um jornalista tem como tarefa diária, menos ele poderá deliberar livremente sobre ela. Algumas questões que são tratadas como questões de ética e antiética, que eu acho que são complexas, que deveriam ser mais debatidas e que eu acho que necessariamente não são antiéticas, que é o próprio comportamento de jornalistas para levantar algumas informações. Então eu me atrevo a dizer que a rapidez na produção da notícia vai na contramão da reflexão ética no jornalismo. Não só do fotojornalismo, né? Você tem que estar apto, treinado, adestrado e instruído, sabe, para saber tomar as decisões o mais rápido possível, né? Sempre balizado pela sua ética, pela ética do seu veículo, né? Do veículo que você representa naquele momento. O ato de observar a imprensa, né? Isso aqui foi essa que tem aí a ideologia de que a imprensa precisa ser observada, a imprensa precisa ser discutida e a imprensa precisa ser criticada. É isso que a imprensa tem que fazer, toda ela. Não adianta ter o observatório da imprensa só fazendo isso. Não, cada jornal tem que fazer isso, até contra o outro, não tem importância. Mas o conjunto de críticas, esse fogo cruzado, é que vai dar realmente um equilíbrio ao trabalho jornalístico. Eu acho que o diploma, infelizmente, não colou no Brasil. E eu fui favorável à regulamentação e lutei muito, mas virou uma indústria de diplomas e não houve a contrapartida, quer dizer, as escolas não estão dando aos alunos aqueles elementos que eles precisam ter, que elas poderiam dar, que é a formação cultural, formação elementar do uso do idioma e uma série de coisas assim. Considerando que nós temos um número exagerado de escolas e muito poucas escolas apresentam um perfil de qualidade. E isso faz com que os cursos coloquem no mercado formandos, né, com perfis muito diferenciados. Eu entendo que hoje a oferta exagerada de vagas nas escolas de jornalismo e de escolas de jornalismo, sem um devido debate, sem uma fiscalização do Ministério da Educação rigorosa, faz com que muitas escolas, talvez a maioria, seja uma instituição que não responda às exigências para uma boa ou uma mínima formação para um sujeito enfrentar o mercado de trabalho e o sujeito se projetar na profissão como jornalista. Eu vejo um quadro cada vez mais competitivo, porque o número de leitores não aumenta e o número de candidatos a postos de jornalista, esse sim, aumenta exponencialmente. As faculdades desovam semestralmente fornadas gigantescas de novos alunos ávidos por um posto no mercado de trabalho, dispostos a exercer funções jornalísticas a preços irrisórios e tornando, portanto, a exploração do trabalho cada vez mais possível e previsível. O mercado tende a se tornar uma carnificina, se é que já não se tornou. E a gente pode perceber assim, que ainda, né, nós temos um número muito pequeno de repórteres que conseguem sair do lugar comum.
Desde que o profissional tenha passado por um bom curso de formação de jornalista, as faculdades têm um papel muito importante. É preciso efetivamente acabar com as faculdades, com as fábricas de diploma e formar profissionais sérios, competentes, que as faculdades sejam cada vez mais fiscalizadas pelo governo e por outros órgãos para que as fábricas de diploma sejam fechadas e elas possam formar profissionais jornalistas competentes para ajudar na transformação da sociedade. Mas eu me oponho ferrenhamente ao diploma, porque acho que o diploma está dando aos estudantes de comunicação a ilusão de que eles podem entrar no mercado de trabalho quando eles são formados numa quantidade industrial pela indústria dos proprietários das escolas de comunicação, que sabem que não tem mercado, mesmo assim vai lá e abre uma escola de jornalismo. As escolas de comunicação tendem, hoje em dia, a mediocrizar o nível de recrutamento do jornalista. O que jornalismo nós vamos fazer, que tipo de jornal nós vamos fazer, é um desafio muito grande para os jornais escritos, principalmente. Porque esse papel aqui parece ser que está condenado, médio e longo prazo, é um produto caro para se fazer, concorre hoje com 200 outros produtos, não é isso? Agora, qual que nós vamos fazer? Agora, eu acho que os jornais estão conscientes disso, mas esse futuro não está claro ainda. Eu acredito que, desde sempre, os meios de comunicação nunca se substituíram, eles sempre se justapuseram. Quando o rádio surgiu, dizia-se que a imprensa escrita desapareceria. Quando a televisão surgiu, dizia-se que isso era o fim do rádio. E, na verdade, continuamos com jornal, com rádio, com televisão. E acredito, a internet vai se juntar a esse rol de meios de comunicação muito mais do que substituí-los ou decretar o seu fim. Eu acho que ele não vai desaparecer de jeito nenhum. Ele caminha para ser a referência, quer dizer, é a interpretação, é a análise, é a combinação de um fato com o outro para tirar uma outra perspectiva. Essa é a função do jornalismo impresso. Sempre foi, hoje mais ainda. Eu estou na cidade, eu não sei o que vai acontecer, como vai ser. Eu participei de tanto debate, tanta discussão, tanto congresso sobre o futuro do jornal, do jornalismo. Eu não sei qual é o futuro do jornal. Agora, eu acho que o jornalismo tem futuro. Jornalismo é pressão, né? Você vive permanentemente sob pressão. Você tem que trabalhar isso, tem que saber trabalhar isso. O que não significa que você tem que estar submetido às pressões de interesse econômico, interesse patronal. Né? Você não tem que estar submetido, você tem que buscar o máximo de independência e autonomia, mas sabendo que você vai ser pressionado, vai ter que trabalhar com isso. Então eu aconselho isso, que o sujeito que pretenda estude bastante, leia, acompanhe o que acontece na atualidade e procure sempre expandir o seu conhecimento. O importante são, os valores permanentes, os valores culturais permanentes, os valores morais permanentes, e aí você pode falar em deontologia e tudo, e sobretudo um compromisso social que você tem que ter, você tem que saber que você está ali cumprindo aquela função, não apenas para ganhar o seu salário, mas você tem um compromisso com os outros. Eu acho que é esse o que o jornalista de hoje, o novo jornalista, o jovem jornalista, precisa botar na cabeça. O que conta é o conteúdo, é a sua disposição de, usando a tecnologia, querer fazer uma contribuição permanente, que seja digna de ser lembrada e que seja útil para os seus semelhantes.